Olá, seja bem-vindo ao canal Carquive e no vídeo de hoje a gente vai começar a nossa série sobre a vida intelectual. E essa aula é referente ao primeiro capítulo do livro, que se chama A Vocação Intelectual. Se você está aí acompanhando no seu livro ou no PDF, ele é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é o intelectual é um consagrado, o intelectual não é um isolado e o intelectual pertence a seu tempo. O intelectual, parece até que eu falei de uma forma diferente, né? Então, o que é que se passa aqui dentro desse livro? Primeiramente, o Sert Langes ele vai trabalhar a ideia de vocação. Você tem que entender que esse livro ele é uma iniciação à vida intelectual. Então, ele, independentemente, necessita que você tenha já uma vida de estudos. Ele não depende que você já estude ou não. O que é que ele depende? Ele depende que você tenha boa vontade de estudar. Que você tenha uma noção de que você precisa buscar uma cultura superior. Então, primeiramente, o Sert Langes ele vai trabalhar a ideia de vocação. E o que é essa ideia de vocação? Ela pode ser uma vocação profissional, tipo assim, você está vocacionado a ser um advogado, a trabalhar com o direito, a ser um juiz. Isso aí é uma vocação profissional. Você pode ser vocacionado a ser um escritor, ou seja, um romancista, um contista. Isso é uma vocação artística. E existe a vocação intelectual. E o que significa a vocação intelectual? É a busca pela verdade. É a busca através da investigação que tem por fim descobrir a verdade. Que é como o professor Olavo de Carvalho falava, que é buscar a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Então, o Sert Langes ele começa trazendo essa reflexão para a gente sobre vida intelectual. Ele começa ali mostrando que a vida intelectual ela não pode se satisfazer com superficialidade. Não pode ser simplesmente uma vida superficial. Ele traz a ideia de que você precisa ter profundidade, você precisa ter constância, você precisa ter perseverança na hora de buscar essa verdade. Você está ali estudando, aí vamos supor, você está estudando pentecostalismo. Você é um teólogo pentecostal, ou um estudante de teologia pentecostal, e depois você, com 2 dias, larga os livros de teologia pentecostal e vai ler alguma coisa referente à teoria da evolução de Darwin. Aí depois você vai ler alguma coisa sobre direito. Você está demonstrando que você não tem constância e nem profundidade. Você fica assistindo vídeos no YouTube de especialistas falando a respeito do assunto. E a vida intelectual ela não se satisfaz com isso. Ela necessita que você tenha profundidade, que você tenha perseverança, que você continue na busca pelo aquele conhecimento, até que você tenha adquirido, internalizado em você e depois você pode ir para outro conhecimento. Depois o Sert Langes fala sobre a descoberta da vocação. Você me pergunta, Gabriel, como é que eu vou descobrir a minha vocação? Como é que eu vou descobrir o que é que eu preciso fazer? O que foi que eu fui vocacionado? Aqui eu fui vocacionado. Existe uma maneira muito boa e eficiente de descobrir a sua vocação. Isso é pelos seus gostos. Ah, Gabriel, mas como assim pelos meus gostos? Eu gosto de muitas coisas. Vamos supor que você goste de história. Eu estou me graduando para ser um professor de história. Mas eu também gosto de filosofia e gosto de psicologia. Eu gosto dessas 3 áreas. Eu gosto de teologia também, psicologia, filosofia e história. Então eu posso muito bem me focar os meus estudos na história e escrever algo a respeito, reflexões a respeito da história. Ou pelo menos investigar os temas históricos. Se eu tenho interesse em filosofia, eu posso estudar os temas filosóficos. Você pegou a ideia? Então, você vai muito a partir do seu gosto. Então, se você diz assim, eu gosto muito de desenhar. Então, você pode ser um pintor. Você tem vocação artística. Eu gosto muito de escrever romance. Então, você pode ser um romancista. Você pode ser um contista, um cronista. Você pode ser um poeta.
Existem várias opções. E o seu gosto é que vai definir o que você vai fazer, o que você quer fazer. Porém, para ter esta vida intelectual, você necessita ter uma postura diante dela. Como assim, você me pergunta? Como assim? Que postura eu devo ter diante da vida de estudo? Sérgio Lange vai elencar dois pontos para você ter uma vida intelectual. É a postura que você tem que ter. Primeira é você ir para ela, vir até ela, com propósitos desinteressados. Como assim? Você não pode ir até ela com o intuito de ganhar dinheiro, fazer fama, ser conhecido no meio acadêmico, ser uma pessoa famosa. O seu propósito tem que ser única e exclusivamente a busca pela verdade, pelas coisas elevadas. Você não pode, até porque uma vida intelectual ela não se sustenta com coisas vagas, com objetivos vagos, como vender livros, ser famoso, ser um autor best-seller. Esse tipo de coisa, Sérgio Lange diz que não é uma postura ideal para o estudante, para o trabalhador, como diz ele. A segunda é a rejeição da superficialidade. É o que a gente comentou agora mais cedo, uns minutos atrás. É você rejeitar a superficialidade, aquela aparência de sabedoria. Você sabe aquela pessoa que aparece aí no YouTube, nos cortes do YouTube, que é especialista em alguma coisa e fala como se fosse um especialista no assunto, tem o charuto na boca, tem todos aqueles trejeitos de uma pessoa intelectual. Você tem que evitar esse tipo de coisa, você tem que evitar a aparência, você tem que evitar parecer, você tem que ser. Porque a vida intelectual nada mais é do que a vida comum. A gente está, desde que a gente inicia nesse meio, tentando se perguntar o que é a vida intelectual. É ficar numa poltrona, lendo livros, tomando chá, fumando um charuto? Não pode ser. Porque a vida intelectual é a vida normal. É você trabalhar, é você dedicar o seu tempo a estudar ali, você ter sua esposa, seus filhos para cuidar, você ter os seus pais, você ter as pessoas ali ao seu redor para você dar atenção. Então a vida intelectual ela não é aquele fetiche de aparência de intelectualidade. Então você tem que ter essas duas posturas. Rejeitar esses propósitos soberbos, gananciosos, e evitar a aparência. Evite a aparência. Por muitas vezes aqui eu comentei assuntos, eu disse que eu não era especialista nesses assuntos. Como foi com o vídeo do Mário Ferreira dos Santos. E eu não sou. Eu sou uma pessoa que está divulgando, que é bem diferente. Então você tem que ser sincero no que você vai fazer. Agora vamos para os problemas na vida intelectual. Existem 4 problemas que eu listei aqui, dos quais ele fala no primeiro capítulo. E para você que não sabe qual é a edição que eu estou usando, é essa edição aqui, ó. Eu estou com ela aberta aqui para mim ir me guiando e também estou com o roteiro aqui. E quais são essas 4 problemáticas na vida intelectual? A primeira é a solidão. Você sabe que na vida intelectual você está ali sozinho, você está solitário, você não tem com quem você conversar. E aí você pode se sentir desanimado, porque você não tem ninguém para você conversar. Isso se resolve como? Lendo os autores mais importantes da literatura mundial. Se você não tem com quem conversar, não tem um colega para estudar junto, um grupo de estudos, leia um Dostoiévski, converse com Dostoiévski. Converse com Machado de Assis, converse com Tolstói. Entende? Então, é assim que você vai suportar a solidão. Até porque muitas pessoas, antes de você, sofreram desse mesmo mal, o mal da solidão. E você não vai ser a primeira pessoa. E mesmo que você procure pessoas interessadas, elas não vão fazer com que você evolua nos seus estudos. Porque só você sabe quais são as suas necessidades e quais são os seus objetivos.
O segundo problema na vida intelectual é a dispersão. E o que seria isso? Todo mundo sofre com aquele dispersamento na hora do estudo. Por exemplo, eu sento aqui no meu escritório, eu considero isso aqui um escritório, pelo menos, é o meu quarto, mas aqui na minha frente tem uma prateleira, ou é um estante? Seria um estante ou uma prateleira? Fica a dúvida. Eu tenho um estante aqui com alguns livros, eu tenho livros aqui na minha mesa, então eu acredito que isso é um escritório. Eu estou aqui no meu local de estudo, por muitas vezes eu estou disperso, eu me pego olhando ali para fora, pela janela, eu me pego olhando para um detalhe, então eu fico disperso. Por exemplo, eu estou lendo aqui e aí eu já não sei mais o que é que eu estou lendo, eu já não sei mais o que é que eu estou fazendo. Então eu acredito que vocês também sofrem disso. E a dispersão, como é que você vai lidar com a dispersão? Eu acredito que primeiro esvaziando a sua mente, não se preocupando com as coisas que estão acontecendo ao redor, e depois com disciplina. Você vai ter que ter disciplina, é isso, não tem outro aconselhamento, não tem outra coisa a se falar a respeito disso. A falta de recursos também é um problema para quem estuda. E como assim falta de recursos? Por exemplo, você é um desempregado, assim que nem eu. Você não vai ter dinheiro para comprar livro, você não vai ter um dinheiro para comprar uma mesa, para preparar um ambiente de estudo. E Sertilange diz que isso é o menor dos problemas. Porque falta de recursos intelectuais não é um determinante para que você não tenha uma vida intelectual. Ah, Gabriel, mas eu não tenho um curso de filosofia do Olavo de Carvalho. Eu não tenho um curso Filosofia do Zero do Guilherme Freire. Você não precisa dessas coisas. Livros, ele diz, estão em toda parte. E poucos são dos quais você vai necessitar. Então, poucos são os livros. Poucos são os livros como esse livro que são ideais, que são livros essenciais. Então, tem PDF aí na internet, tem tudo enquanto aí para você estudar, para você conduzir a sua vida de estudo. E o quarto é a inconstância, né? A gente está estudando e aí a gente enfrenta a inconstância. Você enfrenta, como é que eu posso dizer? Você estudar ali 2 horas, segunda-feira, e aí terça-feira você não estudou. Quarta-feira você estuda meia hora, quinta-feira você estuda 10 minutos, sexta-feira você não estuda nada, aí no sábado você já estuda 2 horas de novo. Aí uma semana você passa sem estudar nada. Então esse tipo de coisa tem que ser evitado. A inconstância tem que ser evitada. E aí, qual é a solução para a inconstância? Ele aconselha que você dedique pelo menos 2 horas do seu dia para o estudo, que é o necessário. Olavo de Carvalho também dizia que era o necessário. E aí, você dedicando essas 2 horas, com afinco, com determinação, você vai lidar com a inconstância. Agora a gente vai falar sobre o que é necessário para se ter uma vida intelectual. Eu preciso, primeiro de tudo, ser um gênio. Eu preciso ser um Albert Einstein, eu preciso ser um Olavo de Carvalho, um Sócrates, um Platão, um Aristóteles. Você não precisa disso. Esse é o detalhe. Você só precisa o quê? Primeiro de tudo, ter uma noção de chamado. Você precisa ter a vocação intelectual. Porque a vida intelectual, ela é para quem foi chamado. É isso que eu gosto de dizer. Quando eu reflito a respeito da carreira de docente, de professor, eu separo entre professores de carreira e professores vocacionados. E quais são os professores de carreira? São pessoas que estão professores no momento, mas se surgir um concurso público para a polícia militar, por exemplo, o cara vai lá e troca a docência pela vida militar. E o professor vocacionado é aquele professor que ele é professor mesmo sem ser formado, mesmo sem ser graduado. Ele sabe que ele foi chamado para ensinar. E isso é a noção de chamado. Isso é a noção de vocação. Se você tem essa noção de que você foi chamado para estudar, foi chamado para ter uma vida intelectual, você já tem o primeiro requisito. O segundo requisito é um desejo profundo. Você precisa desejar. Eu desejo alcançar a sabedoria. Eu desejo alcançar o conhecimento. Você precisa disso.
Você precisa ter noção de chamado e desejar profundamente ser alguém. Em terceiro lugar, suportar a solidão. Foi um dos pontos que a gente colocou como problemática. Você precisa suportar a solidão. Você precisa suportar estar sozinho. É como dizia Fernando Pessoa, se você não pode suportar a própria presença, a própria solidão, nasceste escravo. Em quarto lugar, você necessita de constância, que é aquilo. A gente tem que enfrentar a inconstância, mas em contrapartida a gente tem que ter constância. Então essas 4 coisas são necessárias e essenciais para quem quer ter uma vida de estudo. E por fim, o que fazer? É a reflexão final. Primeiro, manter-se atento aos fatos ao seu redor. Você que vai começar a estudar, você tem que se focar na realidade. Porque a pessoa de estudos, ela não vai estudar livros, ela não vai estudar ideias, ela vai estudar a realidade. E é a isso que os livros estão apontando. Esse livro aqui, ele está apontando a realidade intelectual, a realidade da vida de estudos. Então você não pode simplesmente fechar os seus olhos para o que está acontecendo ao seu redor e simplesmente se enfiar nos livros e não querer mais saber de nada. E por fim, quais são os objetivos por trás do seu estudo? O seu objetivo deve ser buscar diminuir a dor dos seus contemporâneos. E como eu faço isso, Gabriel? Depois que você estiver estudando, você tiver estudado muito, você vai poder escrever. E você vai poder notar problemas e solucionar problemas. Serge Langes notou o problema de que as pessoas não sabiam como iniciar uma vida de estudos. Então ele foi lá e escreveu A Vida Intelectual para ensinar essas pessoas a iniciar uma vida de estudos. Então você precisa, por meio dos seus estudos, buscar uma maneira de diminuir a dor dos seus contemporâneos. Essa foi a primeira reflexão do primeiro capítulo da Vida Intelectual. Se você gostou, deixa seu like, comenta aí o que é que você está achando da leitura, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que está querendo iniciar a vida de estudos ou que está querendo acompanhar uma resenha da Vida Intelectual do Serge Langes e comenta aí embaixo, como eu já falei. Deixa seu like, compartilha e fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau.